Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um resumão dos meus 2 anos de au pair. Bom pessoal, este é o meu último vídeo sobre au pair. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixar um like neste vídeo, tá? Agora eu não vou postar mais sobre au pair, mas eu vou continuar com o meu canal e vou voltar com o assunto que ele era antes, que era sobre música, né? Postando meus covers, se eu fizer, postando minhas músicas que eu componho. Então, espero que vocês continuem acompanhando meu canal. Bom, vamos lá, fazer um resumão dos meus 2 anos de au pair. Começando, o que fez eu querer ser uma au pair foi o seguinte. Eu sempre quis conhecer os Estados Unidos, né? E eu sempre gostei de falar inglês. E também eu gosto muito de música. E assim, eu acho que os americanos, eles têm muito talento com isso, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu quis ir conhecer os Estados Unidos. E aí eu tinha acabado de voltar do Japão em 2014, se eu não me engano. Eu tava com saudade do Brasil, pra ser sincera, muita saudade do Brasil. Mas quando eu voltei, eu não me adaptei às pessoas. Então assim, eu comecei a querer, sabe, fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a pesquisar, eu quero fazer um intercâmbio e tal. E eu descobri sobre o de au pair, né? Que era o único que dava pra trabalhar e estudar, porque era isso que eu queria, trabalhar e estudar, porque assim, eu não tinha condições de ir somente para estudar, porque é muito caro. Então foi aí que eu descobri o au pair. E aí eu tava naquela, vou, não vou, porque é um intercâmbio meio assim, né? Nunca tinha ouvido falar, meus pais também não, então eles não queriam deixar eu ir, né? O que foi a gota d'água pra minha decisão de ir foi que eu fui demitida. E tipo assim, 2015 pra mim foi horrível, um ano terrível. E aí eu fiquei muito assim, será que Brasil é o lugar pra mim? Eu quero fazer alguma coisa diferente. Então eu pensei, acho que eu vou fazer essa aventura, vou embarcar nessa, né? E aí eu comecei a fazer o processo de au pair pela Europair, né? Que também, outra coisa, eu nunca tinha ouvido falar da Europair. Depois que eu comecei a pesquisar sobre au pair, sempre ouvia falar cultural care, au pair care, blá blá blá. Aí quando eu fui fechar o contrato, a Europair era mais barata, né? E assim, como eu tinha sido demitida, eu que paguei todo o meu intercâmbio, então assim, eu tinha um certo limite, assim, eu não podia ultrapassar esse limite, né? Porque tirar visto, arrumar as coisas pra ir e tal, pagar a agência, sai caro, né? Então assim, eu tive que optar pela mais barata mesmo, que no caso era a Europair. E aí eu fiquei com aquele medo, porque assim, eu nunca via relato de ninguém. Quando tinha um relato, a menina começava a postar, de repente sumia. Eu falava, ué, por que ela tá sumindo, né? Naquela época tava começando um grupo no Facebook sobre a Europair, e aí deu um pouquinho mais de segurança. Beleza, fiquei online, conversei com 3 famílias. E assim, o que fez eu escolher a minha família foi assim, o jeito que a gente se tratou durante a conversa no Skype. Eu me senti já confortável com eles durante a conversa no Skype. Então eu pensei, se no Skype foi assim, eu acho que pessoalmente também a chance de ser assim, do mesmo jeito, vai ser grande, né? Porque assim, a gente sabe que muitas meninas vão ser au pair nos Estados Unidos e elas têm um ano terrível, 2 anos terríveis, às vezes tem que voltar até antes, porque não consegue se adaptar, cai numa família ruim e não dá certo. Então assim, eu fiquei morrendo de medo disso. Então, assim, eu pensei bastante antes de escolher a minha host family. Um dos critérios que fez eu escolher eles foi que eu percebi que eles eram do mesmo jeito que eu, assim, mais quietinhos, tranquilos, né? Eu gostei do menininho que eu fui cuidar, eu me identifiquei muito com ele, eu me vi criança. Quando eu olhei pra ele, eu vi eu quando eu era criança, igualzinho. Uma criança, assim, bem mais quietinha, assim, não é uma criança muito agitada. Então, eu falei, olha, esse menininho é o perfeito pra eu cuidar, porque ele tem um temperamento igual ao meu. Outra coisa também foi que a host mom é brasileira. Muita gente fica na dúvida com relação a ir com host family brasileira. No meu caso foi muito engraçado, porque eu tinha falado pra minha mãe, eu não quero ir pra casa que tenha pessoas brasileiras, porque eu me decepcionei muito quando eu morei no Japão com pessoas brasileiras. Sabe assim, era um querendo passar por cima do outro. Só que, como eu disse, na hora que eu falei com eles no Skype, eu senti assim, sabe quando o santo bate? Eu falei, nossa, que pessoal legal, né? Muitas pessoas também falam que é ruim pra aprender inglês. No meu caso, assim, eu não fui para os Estados Unidos tanto pelo inglês. Claro que foi também, né, pra aprimorar a língua, mas esse não era o meu objetivo maior. O meu objetivo maior era conhecer, viajar por lá e também estudar um pouco de música. O inglês, assim, eu deixei como prioridade baixa, então por isso que eu também aceitei. Mas mesmo assim, as pessoas ficam com medo de ir e não aprender inglês. Você vai aprender, porque você vai estudar em escolas americanas, tal, você vai ter que conversar
com outras pessoas, né? Agora, assim, tem gente que vai pra família totalmente americana, mas não adianta nada porque na hora de sair, sai só com amigos brasileiros, aí não pratica o inglês também. Só pratica aquela conversa dentro de casa, então não adianta muito, né? Então, assim, eu achei que meu inglês mesmo assim evoluiu, porque no segundo ano eu estudei em escola que só tinha americanos e quando eu saía sozinha, então tinha que me virar em inglês mesmo. Então, do mesmo jeito, eu senti uma evolução muito grande. Enfim, eu escolhi a família e tal, e eles eram de Maryland, gente. E assim, eu tenho uma banda preferida que chama Good Charlotte e eles são de Maryland também. E assim, eu sempre escutava as músicas deles, eles cantam sobre Maryland, eles cantam sobre DC, que é lá do lado, né? E é o point, né? Todo mundo que mora em Maryland vai passear em DC todo final de semana, né? E eu fui uma dessas. Então, assim, eu sempre escutava eles falando isso nas músicas e eu ficava, nossa, né, Maryland. Tem uma música deles que eu falo que é a minha música, que eles cantam assim, She's flying back home to Maryland. Na hora que eles falaram que eram de lá, eu fiquei, nossa, gente, eu vou conhecer a terrinha do Good Charlotte, que demais. Enfim, chegou o dia do meu embarque, dia 12 de junho, né? Estão escutando as maritacas? Pois é. E aí chegou o dia do embarque, que foi dia 12 de junho de 2016. E comigo foram só 2 brasileiras. E assim, já foi um milagre, porque nessa época, 2016, geralmente ia uma au pair brasileira pela Europair, sozinha. O resto era tudo de outros países. Então achei assim super legal, né? Aí a gente fez o treinamento tal de uma semana e aí eu fui pra Maryland. Então eu cheguei na minha família dia 17 de junho de 2016. E assim, eu fui muito bem recebida por eles. O menininho, eu me identifiquei na hora com ele, ele é muito fofo mesmo. E a família é assim, a mãe, o pai, o menininho só. Eu cuidei só de um menininho que na época tinha 8 anos. E tinha uma cachorrinha adotada chamada Cookie, que é o meu amor. E depois, quando fez 1 ano que eu estava lá, eles adotaram outra cachorrinha, que é a Luna, meu outro amor eterno. Cookie Luna. Então essa era a minha host family, a mãe, o pai, o menininho e 2 cachorrinhas lindas. E aí eu cheguei e eram as férias do menininho que eu cuidava. Então assim, durante as férias a rotina era um pouco diferente, né? Porque assim, ele ficava o dia inteiro em casa, então a gente tinha que fazer algumas atividades, né? Por exemplo, de manhã a gente ia assistir a filme, a gente às vezes ia no cinema, às vezes a gente ia na piscina, tinha uma piscina lá perto, né? Nas férias ou também durante Spring Break, essas coisas. A gente ia em museu em DC, porque é tudo de graça, é ótimo. Também tinham alguns parques lá perto. A gente brincava bastante com as cachorrinhas e tal. E assim, mas o que ele mais gostava de fazer mesmo era brincar com os amiguinhos dele. Então, enquanto ele brincava, eu ficava lá por perto, né? Vendo o que eles estavam fazendo. E aí também eu cuidava da comidinha dele e também das roupinhas. Então era basicamente isso durante as férias. Durante as aulas, a rotina já era diferente, porque assim, a gente acordava bem cedo. E aí eu dava café da manhã pra ele, aí ele ia pra escola e tal. Enquanto ele tava na escola, às vezes, quando era dia de eu lavar a roupa, né? Eu já ia lavando as roupas e tal. Deixava a janta um pouquinho preparada antes dele voltar. E depois que ele voltava, eu ajudava ele na lição de casa. Terminava de fazer a janta, dava a janta pra ele e colocava ele pra tomar banho. Era basicamente essa a rotina com ele. Geralmente os finais de semana eram livres e de vez em quando assim, eu tinha que fazer alguma coisa com ele. E um dia que, olha, foi o dia mais divertido, assim, que eu acho. Foi uma aventura, né? A gente foi num negócio que era tipo um curso pra crianças, né? Pra programar, alguma coisa assim de computação. A gente resolveu ir de metrô nesse dia. Aí eu não sabia que nesse dia tava acontecendo um evento lá em DC. E na hora que a gente entrou no metrô, tava lotado o metrô. Tipo assim, a gente foi esmagado. Na hora que a gente saiu do metrô, era uma das estações que tem a maior escada rolante não sei, de DC, dos Estados Unidos, alguma coisa assim. E aí a gente saiu atrasado, porque além do metrô tá cheio, o metrô ficou parando. Tava meio que, não sei o que tava acontecendo, mas o metrô ficou parado um bom tempo e a gente lá dentro, naquela lata de sardinha, né? Aí na hora que a gente saiu, a gente tava assim, quase que atrasado já ia dar a hora de começar o evento, aí a gente pegou e saiu correndo naquela escada rolante gigantesca. E o meu menininho é magrinho e ele tem um pique, né? Mas eu não tenho esse pique de criança, né? Então eu fui quase que colocando o pulmão pra fora, assim, até a gente chegou lá em cima, tava chovendo ainda. Aí a gente chegou no evento e tal. Aí depois disso eu falei assim, vamos comer pizza? Aí ele, vamos. Aí a gente chegou lá numa pizzaria que se chama Pai Pizza. E aí eu falei assim pra mulher, que tamanho que é essa pizza, né? Porque tá escrito pizza individual, assim, mas é muito grande. Ela, não, dá pra servir uma pessoa do tamanho de um prato.
Aí eu falei assim, tá bom, então acho que a gente vai ter que pedir 2, né? Só que eu tinha esquecido daquele detalhe de que as refeições dos Estados Unidos são pra monstros, né? Porque é desse tamanho, assim, né? Aí chegou 2 pizzas enormes e a gente falou, nossa, isso porque ela falou que era pra uma pessoa, né? Aí beleza, a gente teve que levar metade de cada pizza pra casa, né? Mas mesmo assim a gente comeu até que bastante. Também durante a época de aula do meu menininho, quando tinha algum evento assim na escola, eu fazia questão de ir porque ele ficava super, super feliz. E teve um que eu mais gostei, que foi o do espaguete. Eram as criancinhas da 5ª série, que eram os garçons, né, e garçonetes. Então, assim, a gente dava as tips pra ele, né, as gorjetinhas pra eles, porque eles estavam juntando pra formatura deles, alguma coisa assim. Então, achei muito legal, foi o dia, assim, que eu mais gostei, assim, de evento da escola dele. Gonna try to make a funny face. Wait, I want to make a funny face. Look, you can see my teeth. That's my tongue. Oh. He likes to dance very much. No, I don't. This is my funny host kid. Fala todas as palavras que você aprendeu em português. Gente, tartaruga, muca, What is muca? mamãe, Mamãe? tartaruga, coxinha. I didn't know that you knew that one. Agora falando sobre cursos, os cursos que eu fiz durante os meus anos de au pair. No primeiro ano eu fiz inglês, que era o que cabia certinho no orçamento. E aí no segundo ano eu resolvi fazer alguma coisa que eu fosse usar aqui no Brasil. E aí minha host mom me deu a ideia de fazer alguma coisa ligada à programação, à área de tecnologia e tal, porque ela viu que eu gostava bastante de computador. E aí eu fiz alguns cursos livres na faculdade de lá. E também eu fiz um curso da faculdade mesmo, comecei a fazer. E aí agora eu tô dando continuidade nesses estudos aqui no Brasil. Agora falando da parte assim de fora trabalho e estudos, né? A coisa que eu mais gostei de fazer lá foi ir em shows. Porque assim, minhas bandas preferidas nunca vêm pro Brasil. Então é difícil ir em algum show aqui. Eu queria ter ido em mais shows, mas assim, eu fui nos que tiveram, pelo menos, né? Porque assim, nem sempre tá em turnê as bandas, né? Mas assim, todas que estavam, que eu gostava, que eu queria ir, eu fui. E aí eu vou falar um pouquinho desses shows. O primeiro show que eu fui foi um festival do iHeartRadio, que teve lá em Las Vegas. Eu fui nesse porque tinha minha banda preferida, como eu já falei, Good Charlotte, ia tocar lá. E junto ia tocar também Panic! At the Disco. Então assim, eu fui por causa dessas 2 bandas, mas como era um festival, eu acabei assistindo um monte de banda. E 2 pessoas que eu lembro que tocaram lá eram uma menina que chama Daya, que tem uma música que toca direto aqui no Brasil. Quando eu tô no supermercado, toda vez que toca essa música, eu fico lembrando de Las Vegas. E tinha um outro cara que chamava Sam Hunt. Eu nunca tinha ouvido falar deles, mas assim, foi os 2 que eu lembro, assim, e que eu gostei, assim, de ouvir ao vivo, sabe? Depois teve mais um show do Good Charlotte, a hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei doida, porque esse ia ter meet and greet. E aí eu fui, e aí eu comprei um ingresso que era pra ver eles pessoalmente, né, conhecer eles. E aí eu tive o melhor dia da minha vida, o melhor dia do intercâmbio de au pair foi esse que eu conheci, o Benji e o Joe. E eles são super simpáticos, gente, demais, eu adorei eles. Além de conhecer eles, eu ganhei uma bandana, um CD autografado e a gente ganha um crachazinho. O legal, assim, que quando você compra esses meet and greet, você ainda entra mais cedo no lugar e aí você consegue ficar bem pertinho. Então eu fiquei na grade, gente, curti o show de pertinho. Aí depois desse show do Good Charlotte teve um bom tempo assim que ficou sem aparecer nenhuma banda interessante. Aí depois parece que todas as bandas resolveram fazer show na mesma época, né? Aí teve o Hans Zimmer, que não é banda, é um compositor de trilha sonora. Ele que compôs a trilha sonora da Mulher Maravilha, do Piratas do Caribe. Gente, orquestra tocando, arrepiava assim, ó, muito, muito, muito lindo. Aí logo depois, uma semana depois, era pra eu estar indo no show do Linkin Park, mas aconteceu a fatalidade do Chester morrer. E aí eles cancelaram o show. Ia ser em Nova York com Blink-182, gente. Ia ser 2 shows fantásticos em um só, mas enfim. Depois disso, teve o show do Evanescence, quando eles lançaram o Synthesis, que era o disco que eles regravaram as músicas, só que em versão orquestra também. Gente, eu adoro orquestra, né? Deu pra perceber. Aí no The Evanescence eu comprei o ingresso que, além de conhecer eles, eu vi um ensaio deles antes do show. Então, assim, maravilhoso. Tipo, eles fizeram um show lá no palco só pra quem comprou esse ingresso. Tinha o quê? Umas
20, 30 pessoas no máximo. E aí eu conheci eles, a Amy é linda, maravilhosa, gente, parece uma bonequinha de tão linda. E eu fiquei sem palavras perto deles. E além disso, a gente ganhou um pôster lá com as letras das músicas e tal. E aí também teve brinde com eles e a gente pôde levar o copo pra casa. E além disso, eles deram uns negocinhos assim de colocar copo, sabe, em cima, de apoiar o copo. Depois do Evanescence, eu fui no show do Him. Acho que ninguém conhece essa banda. E era tour de despedida deles. E assim, era lá pertinho, Silver Spring. Daí eu fui. Também era dia de semana, eu trabalhei normal. E aí de noite eu fui, assim. O show, geralmente, eles abrem o portão cedo. Só que assim, geralmente toca 3 bandas antes, né? Então assim, no dele eu deixei pra ir um pouquinho mais tarde. Mesmo assim, eu peguei uma banda tocando lá. E aí já tava cheio, porque esse esgotou, né? Então tava lotadão. Eu fiquei lá no fundo, mas consegui ver o Vilivalo de longinho. Aí depois deles, tipo, uma semana depois, foi um show seguido do outro, esses daí. Teve o show do Simple Plan. Fui também de dia de semana no mesmo lugar que foi no do Rim. E aí do deles, assim, eu também cheguei tarde, porque eu sabia que ia ter outras bandas tocando antes. Mas mesmo chegando tarde, eu consegui ficar pertinho, gente. Eu não fiquei na grade, mas eu fiquei atrás da pessoa que tava na grade. Então, assim, o bom de ir sozinho é isso, que você vai se enfiando, assim, nos lugares e você consegue chegar lá na frente. Tinha também a opção pra conhecer eles, mas dessa vez eu não quis pagar, não, porque toda vez que você conhece, você tem que pagar um pouquinho mais caro, né? Depois deles, o último show que eu fui foi do Icon for Hire. Também ninguém conhece Icon for Hire, só eu. É uma banda independente, também paguei pra conhecer eles, porque era super baratinho, como eles são banda independentes, não são muito famosos. Foi num lugar pequenininho, também fiquei bem, assim, na frente do palco, sabe? Pertinho, assim, e tal. E eles também são muito simpáticos. Eu tentei ir no show da Lady Gaga, do Bruno Mars, não consegui comprar ingresso, porque toda vez que eu ia comprar, esgotava. Daí eu comprava pelo Ticketmaster, daí tinha aquelas pessoas que compravam rapidinho e depois revendia bem carinho, né? Então eu pensei, não vou pagar não. Então assim, esses 2 que eu queria ter ido, eu não consegui ir. E assim, fora as bandas que não foram, né? Porque se fosse todas as bandas que eu gosto, eu ia ficar pobre lá. Foi muito divertido, foi a melhor coisa que eu fiz lá nos Estados Unidos, foi ir em shows. Agora sobre viagens. Bom, eu fiz vários vídeos individuais sobre cada viagem, mas eu vou fazer um resumão aqui. Eu não acho que eu viajei muito lá, porque tem au pair que viaja pra caramba, conhece quase os 50 estados, né? Mas assim, eu viajei mais do que eu esperava viajar, porque assim, quando eu fui pra lá, os 3 lugares que eu queria conhecer eram Nova York, Las Vegas e Califórnia. Esses eram os 3 lugares que eu queria conhecer. O resto que veio foi lucro pra mim. Então, assim, durante os meus anos de au pair, eu fui, deixa eu ver, começando por Maryland, né? Conheci Maryland, DC também, Virgínia, que era lá perto. Depois eu fui pra Nevada, pra cidade de Las Vegas. Depois eu fui pra Flórida, conhecer Orlando. Depois eu fui pra Massachusetts, pra Boston, né? Nova York eu fui no total 2 vezes, sem contar o treinamento, então foi 3. Pra Pensilvânia eu fui pra cidade de Hershey e depois eu fui pra Filadélfia. Na Califórnia eu fui para Los Angeles e São Francisco e também fui para o estado de Illinois para conhecer Chicago. Então essas foram as minhas viagens. Depois vocês assistam os vídeos individuais de cada viagem. Foi super divertido todas elas. Agora eu vou falar assim uma visão geral do programa, na minha opinião. Eu amadureci tanto nesse programa que assim, como eu disse, eu tinha voltado do Japão antes de eu ir fazer o intercâmbio de au pair e eu não estava me adaptando às pessoas, sabe? Mas depois que eu voltei pra cá do au pair, que já faz 6 meses que eu tô no Brasil, eu me sinto uma pessoa totalmente diferente do que a pessoa que eu era quando eu fui. Porque assim, como eu disse antes, minha host mom, ela é brasileira, assim, e ela é uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci na minha vida. Então eu aprendi bastante, assim, com ela, e é uma coisa, assim, que eu vou carregar pra toda a minha vida. Então, assim, eu voltei uma pessoa totalmente diferente, muito mais madura. Antes eu estava decepcionada com as pessoas, porque eu não confiaria mais em ninguém. Mas agora eu já vejo tudo de uma forma diferente. Eu aprendi a deixar de lado as pessoas que são tóxicas para a nossa vida e aprendi, assim, a dar atenção para aquelas que trazem coisas boas pra gente, sabe? Ensinamentos bons. Então, assim, eu digo que esse intercâmbio colocou vários anjos no meu caminho. A minha host family, cada um deles é um anjinho, até as cachorrinhas foram os meus anjinhos. A minha LCC também é maravilhosa, é uma das pessoas também mais bondosas que eu já conheci. Algumas au pairs que eu conheci também são super gente boa. É uma bagagem que a gente traz assim pra nossa vida que a gente nunca mais vai largar. Tanto você tendo um ano ruim, quanto você tendo um ano bom, de qualquer jeito vai ser uma experiência excelente que vai te fazer amadurecer. Você vai entender muitas coisas que antes você não entendia. E assim, todo mundo fala que host family perfeita não existe. Mas pra mim, a minha host family foi perfeita. Sempre me trataram com respeito.
sempre respeitaram as regras do programa e até hoje eu converso com eles, então assim, foi um relacionamento muito bom de ambas as partes. E gente, vocês que estão aí, aproveitem suas crianças porque vocês vão sentir muita saudade delas. Sério mesmo, porque querendo ou não, a gente se apega muito aos nossos host kids. E no meu caso, eu me apeguei ao meu host kid e minhas host dogs, porque eu sinto saudade dos três. Mas ainda bem que ainda converso com a minha host family e às vezes eles mostram eles na webcam pra mim. Com certeza também eu estou com saudade das coisas dos Estados Unidos, dos lugares, das viagens, dos shows. E espero também poder visitar logo. E assim, muita gente também fica depois do intercâmbio de au pair, mas essa não seria a minha escolha, porque eu tava com muita saudade dos meus pais e da minha irmã. Também tava com saudade do Brasil, da comida, né? Então assim, é aquela história que você fica dividida entre os dois lugares, né? Mas eu vou sempre onde a família está. Eu espero que todas vocês que estão planejando ir como au pair, eu espero que vocês tenham a sorte de encontrar uma família muito boa para vocês, que vão te tratar com o respeito que vocês merecem. E também para as que já estão aí, espero que vocês tenham um ano excelente ou anos excelentes de au pair. E se você estiver numa situação ruim, procure ajuda, procure um rematch, mas não fique se submetendo a famílias abusivas. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Continuem acompanhando meus vídeos de música. E agora, no finalzinho, eu vou colocar uma foto de quando eu cheguei e uma foto de quando eu vim embora, para vocês verem como o meu host kid cresceu. Beijinho, tchau, tchau!